pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula dentro do projeto multidisciplinar. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que nós veremos ou no final do ano, ou melhor, no final desse ano letivo, que termina no que vem, ou no começo do próximo ano letivo, que é no ano que vem. É uma bagunça, mas enfim. Final do ano letivo ou começo do próximo ano letivo, que são emissões radioativas. Vou resumir só com algumas coisas para vocês, para não complicar a vida de vocês. Mas vai ser uma informação boa. Quando eu for abordar esse assunto dentro da disciplina, vocês já vão estar um pouquinho aí adiantados nisso, tá bom? Gente, quando a gente vê uma planta, por exemplo, ela tem uma cor verde. Essa cor verde, ela é uma radiação que é emitida pra gente. Só que é uma radiação que não tem perigo, né? Uma radiação dentro da faixa do visível. Então, só que essa radiação, é engraçado isso, mas é interessante discutir, elas nos causam determinados comportamentos ou determinadas respostas, mesmo de forma inconsciente. Por exemplo, você já viu que embalagens de alimentos geralmente tem cores assim, vermelho, amarelo, chamativas? Ou placas, por exemplo, de restaurantes, redes de fast food, né? Por exemplo, McDonald's, é amarelo, vermelho, porque são cores que já comprovadamente despertam a fome. Elas causam uma certa empolgação na gente, digamos assim, um certo alvoroço. Não é uma cor, existem cores que são mais confortantes, né? Então, por exemplo, você vai na natureza, aquelas cores te trazem conforto, te trazem uma sensação de tranquilidade. Agora, outras cores, que nem o vermelho, o amarelo, já não, te traz mais uma certa, não uma inquietação, mas te traz uma certa energia, uma adrenalina, se é que eu posso dizer assim. Então, gente, as radiações, as emissões radioativas, elas trazem diferentes consequências para a gente, né? Existem radiações, que nem as do visível, que não são emissões radioativas, mas não são perigosas, mas nos causam diferentes sensações. Por exemplo, esse fundo que eu uso, a parede é um fundo verde, olha só, que é para eu poder alterar, né, e fazer uma animação. Agora volta a animação. Então, gente, se eu tivesse colocado aqui um fundo vermelho, por exemplo, para vocês verem, ia dar uma outra sensação para vocês. E mais do que a radiação do visível, as radiações, ou as emissões radioativas, elas trazem outros tipos de consequências, né? E algumas muito perigosas. É o que a gente vai ver nessa aula. Vamos lá, então. Vamos lá. Para você que está vendo essa videoaula no sábado, eu não quero estragar o sábado de vocês. Então, eu prometo que vou ser rápido. O que é radioatividade? As reações químicas, de modo geral, envolvem uma reorganização dos átomos. Em outras palavras, o que se altera nos átomos são somente os elétrons. Foi o que a gente viu no primeiro ano, quando a gente falou de ligação iônica, covalente e metálica. São processos que envolvem reorganização de elétrons. Contudo, existem reações em que o que se altera são as partículas do núcleo. Essas são chamadas de reações nucleares, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês. Existem 3 tipos principais de radiação, que inclusive, para quem for fazer Enem vestibular, é o que mais cai. Então, quais são esses 3 tipos de partículas radioativas? Isso vocês têm que saber. Isso não é dado na prova. São as partículas alfa, beta e gama. E elas têm diferentes graus de periculosidade para a gente também. A partícula alfa é a mais tranquila. Ela tem massa 4, por isso tem esse número 4 em cima. E tem o 2 embaixo. 2 é a carga, mais 2. Moçada, é uma partícula que não representa perigo para a gente. Essa partícula, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que ela é análoga a um átomo de hélio. Nós temos a partícula beta, que é uma partícula que tem massa 0 e carga menos 1. Bom, o que tem massa praticamente 0 e carga negativa? É um elétron. Então, a partícula beta é análoga a um elétron. E a partícula gama, que é a mais perigosa, ela tem massa 0 e ela tem carga 0. Nossa, professor, mas não tem massa, não tem carga? Ela é mais perigosa? Porque ela tem uma alta quantidade de energia. É uma radiação eletromagnética ionizante. Se ela entra em contato com a gente, ela tem a capacidade de atravessar a pele e alterar, por exemplo, a estrutura genética do DNA das células, que podem dar consequências muito graves, doenças, dentre eles até tumores.
Então, moçada, a partícula alfa, a gente diz que ela tem pequeno poder de transpassar anteparos, porque ela tem uma massa alta, é que nem você jogar uma bola na parede. A bola bate e volta. A partícula beta possui esse poder de transpassar anteparos intermediário. Ela é análoga a um elétron. E a gama possui alto poder de transpassar anteparos, inclusive a pele da gente. Não é uma partícula, mas é uma onda eletromagnética. Então, moçada, tem que saber esses três tipos de partícula. A alfa e a massa e a carga de cada uma. Alfa, massa 2, massa 4, carga mais 2, é análogo a um átomo de hélio. Beta, massa 0, carga menos 1, é um elétron, como se fosse um elétron. E o gama, massa 0, carga 0, é como se fosse uma radiação eletromagnética. Olha só, para vocês terem uma ideia da capacidade das partículas transpassar obstáculos. A radiação alfa, ela não consegue transpassar nenhuma folha de papel. Uma folha de papel já barra ela. A beta transpassa a folha de papel, mas não consegue transpassar uma placa de madeira, por exemplo. E a gama transpassa o papel, transpassa a placa de madeira, ou uma placa metálica densa, mas ela não consegue transpassar uma parede de concreto ou de chumbo. Por isso, moçada, que quando você vai fazer exame de raio-x, você coloca geralmente aquela proteção, um colete de proteção pesado, que é de chumbo, que é para a radiação do raio-x, que é uma radiação que tem um certo risco, não entrar em contato com uma região desnecessária do corpo, né? A não ser a região do exame. Moçada, embora o raio-x é perigoso, a quantidade de radiação do exame é muito pesada, é muito pequenininho, tá bom? Não representa um risco não, potencial, tá bom? O que não é ideal é que se faça com muita frequência, mas com muita frequência mesmo. Mas a não ser, né, fora isso, não é um exame também que representa um risco muito grande para a gente, já que a quantidade de radiação lá é muito bem dosada. Às vezes é mais perigoso você sair no sol da meio-dia sem protetor solar do que fazer um exame de raio-x. Então, moçada, agora, falar das radiações, os tipos de emissões radioativas, inclusive metais radioativos, perigosos, né, podem emitir um ou mais daqueles tipos de radiação. Um outro conceito interessante, que acho que vocês vão achar bacana, é tempo de meia-vida do material radioativo. O tempo de meia-vida de um metal radioativo é o tempo necessário para que esse elemento radioativo se desintegre ou decaia para metade da sua massa inicial. Então, o tempo de meia-vida, que a gente representa por esse T meio do polônio, é de 3 minutos. Em uma amostra de 100 gramas de polônio, a gente tem a seguinte situação então. Eu começo com 100 gramas de polônio. Após 3 minutos, ele cai para 50 gramas, que ele desintegra metade. Depois de mais 3 minutos, que é o tempo de meia-vida, ele desintegra para 25 gramas, cai para metade. Depois de mais 3 minutos, ele cai para metade, que é 12 gramas e meio, e assim por diante. Olha um outro exemplo. Por exemplo, o tório. O tempo de meia-vida do tório é 24 dias. O que significa isso? Suponhamos que você saia de uma amostra de 200 gramas de tório. Então, após decorrido 24 dias, que é o tempo de meia-vida, esse metal desintegra para metade. Ele sobra 100 gramas de tório. Depois de mais 24 dias, ele desintegra, mas cai pela metade. Sobra 50 gramas de tório. E assim por diante, moçada. Depois de transcorrido mais 24 dias, você terá somente 25 gramas de tório. Ok? E aí tem mais um exemplo. Urânio. Urânio, tempo de... gente, olha quanto é o tempo de meia-vida do urânio. 4,5 bilhões de anos. Então, por isso que é perigoso um acidente de urânio. Por quê? Se houver um derramamento de urânio, gente, o tempo de meia-vida que ele demora para desintegrar não vai ser de algumas horas ou alguns dias. Vai ser de bilhões e bilhões de anos. Ou seja, o local está praticamente condenado. E aí, para a gente encerrar a aula, só para vocês terem ideia do tempo de meia-vida de determinados elementos. Olha, o radônio, ele é um gás nobre, radioativo, é de 55 segundos, é pouquinho, né, até. O polônio é um metal altamente radioativo. Inclusive, se não me engano, uma das bombas atômicas era de polônio. Mas o tempo de meia-vida dele é 3 minutos, é rápido.
Então ele perde a periculosidade dele depois de relativamente não tanto tempo. Demora uns dias, às vezes, ou até alguns meses, mas não muito mais do que isso. E obviamente, né, gente, se a pessoa ficar exposta a essa radiação, isso vai causar sérios danos. Mas essa radiação ela vai sendo dissipada aí rapidamente. Tecnésio, 20 horas. Agora, gente, olha, por exemplo, o urânio lá embaixo, que eu já tinha mencionado para vocês. O problema é que o tempo de meia-vida dele é 4,5 bilhões de anos. Então, é muito tempo, tá ok? Então, um acidente com urânio e a emissão dele, a emissão radioativa é extremamente perigosa. Muito bem, moçada, eu falei para vocês que não ia demorar na aula, já acabou. Se você achou a aula tranquila, a atividade estará mais tranquila ainda. Faz lá, que aí computa a presença para todo mundo, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.